O cliente, quando ele traz um problema desse tipo, geralmente ele quer agilidade. Para essa equipe de atendimento ter agilidade, ele precisa ter autonomia. Ou seja, chegou o problema, ele precisa saber o que fazer, como você mesmo disse, é um problema que ele nunca imaginou. Então eu preciso ajudar a tomada de decisão dele. Então eu mandei um e-mail, poxa, ninguém me respondeu, eu vou ter que ligar. Aí você liga, aí você repete tudo, porque aquele e-mail que você mandou está em outro departamento. Então, gente, se é para ser um Omnichannel, é um Omnichannel de verdade, é o mesmo canal para todos os contatos. Eu acho que a questão do atendimento ao cliente, na verdade, a questão do interesse genuíno por pessoas, né, que eu sempre falo o IGP, né, o meu interesse genuíno por pessoas sempre foi forte. Esse é o podcast das pessoas e produtos que movimentam a minha, a sua, as nossas vidas. É um privilégio ter conosco hoje a Valesca Confortini, uma líder extraordinária no campo de gestão de atendimento e operações para times de alta performance. Com uma carreira de mais de 17 anos em empresas de grande porte como a Alper Seguros e a TRR Seguros, Valesca tem se destacado pela sua capacidade de transformar processos, implementar metodologias e elevar os padrões de atendimento ao cliente em ambientes de alta complexidade. Seu compromisso com excelência e sua visão estratégica a tornaram uma referência no setor. Hoje, ela compartilha conosco sua vasta experiência sobre como colocar o cliente verdadeiramente no centro do negócio. Valesca, bem-vinda ao Pessoas e Produtos. Bruno, obrigada pela oportunidade, obrigada pelo convite. Uma delícia estar aqui, ainda mais para poder falar de um tema que nos últimos 4 anos eu costumo falar que deixou de ser uma pauta sexy, né? Antes a gente falava muito de atendimento, né? Atendimento, customer success, treinamento de atendimento, como melhorar a experiência do cliente. Aí fomos atropelados pela digitalização, pela pandemia e por tudo que foi acontecendo. E acho que o atendimento ao cliente continuou na nossa missão, nos nossos valores corporativos, mas deixou de ser uma pauta. Então é um prazer estar aqui e poder falar um pouco disso, trazer esse tema para a mesa, porque afinal de contas, tudo basicamente é sobre pessoas. E o atendimento é isso, né? Então, obrigada, é um privilégio, Bruno. E eu já vou começar com uma provocação, que é a seguinte. Na sua visão, o atendimento é realmente o calcanhar de Aquiles das empresas? E se ele é, por que tantas organizações falham nesse aspecto tão crucial? Bom, eu não sei se ele é o calcanhar de Aquiles, mas eu acho que o calcanhar de Aquiles hoje é a incoerência entre o que a gente diz que tem, ou seja, o foco no cliente que a gente diz que tem, e entre o que a gente efetivamente pratica. Porque quando a gente olha para essas empresas que falam tanto do foco no cliente, algumas perguntas básicas que eu sempre faço é: quantas horas são dedicadas para a agenda de clientes? Quantas horas vocês gastam falando de clientes? Discutindo, primeiro aplicando pesquisa de satisfação, discutindo o resultado de pesquisa de satisfação, fazendo ação ali com detratores da pesquisa, ou fazendo uma reunião para discutir relatórios de clientes que cancelaram nos últimos 6 meses, ou clientes que não compraram nos últimos 6 meses. Clientes que compraram há um mês ou implantaram um serviço há um mês, como está sendo a experiência, mas não só aquele contato de marketing que é super importante, mas também para saber ali o que ele está achando, como é que ele usa esse produto com a melhor experiência, né? Enfim, a régua de relacionamento. Então, acho que hoje a gente acaba fugindo um pouco dessa... São tantas coisas acontecendo, né? Aquilo que a gente falou um pouco no começo, e esse atendimento foi ficando de lado. Então, eu acredito que hoje a gente ainda falha um pouco por conta de não estar dedicando a quantidade de horas necessárias para a gente discutir essas agendas com os nossos times e levar o atendimento, além de ser um valor corporativo, que está lá bonito, bem escrito, mas para a prática do dia a dia. Tá, se eu entendi bem o que você falou, no papel é uma coisa, na prática é outra.
Então, existe uma distância, um gap entre o que as empresas dizem ou que, eventualmente, comunicam que o cliente está no centro dos negócios e o que realmente acontece na prática. Perfeito. E, às vezes, a empresa até acredita que aquilo está sendo cumprido daquele jeito, porque há 4 anos atrás a gente tinha, né, há 5 anos atrás a gente tinha pautas. Então, como surgiram novas pautas, o que é o óbvio que não existe, mas que todos acreditam? Nossa pauta continua e a gente foi agregando novas pautas. Mas não, na verdade, elas foram substituídas. Então, é exatamente essa incoerência entre a teoria do que a empresa diz que tem e a prática do tempo que realmente ela gasta discutindo a satisfação do cliente. Falando de prática, então, o que é exatamente um bom atendimento ao cliente? Qual que é a importância de um bom atendimento ao cliente? Olha, quando a gente fala de, primeiro, o que é um bom atendimento ao cliente, a gente está falando de experiência. Eu estou garantindo, né? O que é o conceito do Customer Success, que foi tão falado, né? O gerente de sucesso do cliente. Eu estou garantindo que o meu cliente utilize com sucesso o produto ou o serviço que eu vendi para ele. Esse cliente está feliz e está atingindo os objetivos dele através do meu produto. Esse é o melhor dos mundos. Esse é o cliente que todo mundo quer ter sucesso. Então, o cliente que consegue ter sucesso através do meu produto ou do meu serviço, ele quer ficar comigo mais tempo. Então, quando a gente fala de atendimento ao cliente, no fim a gente está falando de negócios. Existem vários estudos. Tem uma pesquisa que eu acho que é a mais famosa da Bain Company sobre atendimento, que ela diz que as empresas que conseguem fidelizar o cliente, ou seja, é muito mais barato, cerca de 5 a 7 vezes mais barato você manter um cliente do que conquistar um cliente novo, por conta dos custos ali, de vendas, de marketing e tudo mais. Então, se é mais barato eu manter o relacionamento com esse cliente, porque ele pode comprar de novo, porque ele já está aqui, porque eu não vou ter esse investimento inicial, não é só uma questão de ter o cliente feliz, é business, né? É negócio. É você estar ali tendo mais facilidade de manter o contato com o novo cliente. Então, ele compra comigo, eu garanto que ele continue comigo e ainda tenho uma maior rentabilidade em cima disso. Val, de acordo com a sua experiência, enfim, de muitos anos atuando na área de atendimento, o cliente como um todo, quais são as estratégias eficazes que você já implementou ou presenciou, esteve envolvida e que realmente fazem a diferença para melhorar a qualidade de atendimento, para quem está interessado genuinamente em melhorar a qualidade de atendimento dos seus clientes? Esse é o primeiro ponto, né? Estar realmente interessado em melhorar a qualidade, trazer isso para a pauta. E aí, Bruno, eu sempre digo que não existe certo e errado e não existe uma bala de prata, né? Cada empresa vai ter a sua realidade, cada empresa vai ter aquilo que melhor se adequa ao que você acredita que é o melhor atendimento para o seu cliente. Mas existem, sim, algumas práticas que, na minha visão e dentro do que eu já apliquei, elas são essenciais para você conseguir melhorar essa qualidade ou manter um nível alto de satisfação. E aí, do que a gente está falando? Primeiro, contratar pessoas. Não começa no processo seletivo. É eu trazer pessoas que gostem de atender pessoas. Poxa, mas parece uma coisa óbvia, né? Mas não é. Você estar na linha de frente de um atendimento ao cliente, você ter aquele preparo emocional para lidar com altos e baixos. Tem cliente que está muito nervoso, tem cliente que está muito cansado. Eu brinco, às vezes não tem nada a ver com o seu serviço, mas ele vai trazer para você o problema, né? E você tem que saber acolher. Se você quer dar uma boa experiência, você tem que saber acolher e estar preparado para isso. Então, começa no processo seletivo. Trazer pessoas que gostem de atender pessoas, né? Eu costumo selecionar no processo seletivo, quando eu estou fazendo para a linha de frente de atendimento, fazer algumas perguntas para identificar como aquela pessoa reagiria a determinadas situações. Então, e até perguntando o que você gostaria, o que você não gostava de fazer no seu trabalho anterior em relação ao atendimento, o que você achava que não fazia sentido você fazer no seu trabalho anterior, nessa linha de frente de atendimento. E já aconteceu de me falarem exatamente o que eu esperava que ela fizesse todos os dias com um sorriso no rosto.
uma das nossas áreas atende ali beneficiários. Essa pergunta é muito legal, inclusive. É legal mesmo, eu gostei. E a gente pega, né? Eu lembro que era para uma posição de atendimento de beneficiário de seguro-saúde, onde a gente faz essa intermediação com a seguradora. E um dos nossos papéis é garantir que aquele usuário consiga realizar o procedimento. Então, a gente vai ligar para médico, vai ligar para hospital, vai ligar para quem precisar para conseguir garantir esse atendimento. E quando eu fiz a pergunta, a candidata me respondeu assim, eu acho um absurdo eu ter que ligar para o médico do paciente para pedir um relatório folgado, né? Eu falei, bom, obrigada, foi ótimo te conhecer. Mas o óbvio não existe. Ela fazia isso, ela tinha experiência para o que eu estava querendo contratar, mas essa pergunta já me mostrou se ela era uma pessoa que gostava de atender pessoas, né? Então, dali você já seleciona. Começa no processo seletivo. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, passou pelo processo seletivo, chegou lá, sentou na mesa, você precisa de um treinamento para fazer um balizamento do que é um bom atendimento para sua empresa ou para sua área. Não existe óbvio, de novo, tá? Não tem cada um vem com uma perspectiva de atendimento, vem com uma experiência, né? E uma vez eu tendo uma discussão sobre isso também, uma pessoa falou assim para mim, mas eu já expliquei para ela, eu quero que quando o cliente chegar, dê um atendimento de hotel 5 estrelas, quero que ele se sinta num lugar maravilhoso. Eu tô sendo super específico, eu falei, mas será que ela já foi num hotel 5 estrelas? Porque se ela não foi no hotel 5 estrelas, você está sendo super específico para a pessoa errada, né? Então, o que é um bom atendimento para sua empresa? Nossa, mas você que entrar no detalhe, vai ter que entrar no detalhe. O que você quer que o seu cliente sinta? Qual é a experiência que você quer proporcionar para ele? O que é inadmissível no atendimento? O que você quer dar? Então, esse é o segundo ponto. Contratou certo, precisa treinar certo. Terceiro ponto, treinamento sobre o produto ou serviço da sua empresa, né? Eu acho que não existe coisa mais frustrante do que você chegar a fazer 2 perguntas sobre o atendimento, sobre o produto que você quer saber, e a pessoa fala para você, não sei, né? Principalmente se são perguntas básicas sobre o produto ou sobre o serviço. A pessoa que está na linha de frente, ela tem que dominar a empresa. E acho que quando a gente fala de produto ou serviço, tem um aspecto que é bem ignorado, que é como esse produto ou serviço chega para o cliente. Porque não é só sobre o produto, é sobre a experiência toda dele. Então, como que é a entrega? Como que é o fluxo de recebimento ou de solicitação? Porque às vezes o problema não é com o produto. O problema aconteceu no meio do caminho. Então, se você não conhece o fluxo, você só conhece o produto, também vai ser difícil de você atender e ajudar esse cliente. Então, contratou certo, treinou o que é o atendimento, treina sobre o produto ou serviço da sua empresa, porque eu acho que isso é essencial. Uma outra estratégia ali que eu considero muito importante para a equipe de linha de frente é sistemas. Não dá para a gente falar, e a digitalização está aí, né? A gente foi tão afetado por ela, temos que usar os aspectos positivos dessa digitalização. Equipe de linha de frente precisa ter um bom sistema de atendimento. Precisa ter ali as informações unificadas sobre o cliente, sobre a experiência dele, sobre a compra dele, como que ele chegou, o que aconteceu, se tem produto pendente, se tem serviço pendente. Acho que essas informações, um sistema onde todas as áreas sejam obrigadas a alimentar. Ou seja, você consegue ver o seu cliente como um todo. Então, invista em sistemas para que o seu time de atendimento possa olhar o seu cliente como um todo. Isso ganha tempo, porque quanto mais rápido esse time de atendimento conseguir consultar informações, mais rápido ele retornou o que o seu cliente precisava. Então, você já aumentou a chance dele comprar de novo, você já fez várias coisas que é essencial para manter essa régua de relacionamento bem. E é justamente perguntar sobre isso, que você falou do bom sistema, né? O que é exatamente o bom sistema? Aquele que você entra, que estou falando com o Bruno, CPF tal, tem todo o histórico, todos os contatos que eu tive, se tem alguma pendência ou não, alguma solicitação aberta, o que eu comprei, deixei de comprar. Isso seria um bom sistema, que tem um histórico ali em tempo real e o atendente consegue visualizar e interagir com o cliente. Exatamente, Bruno, integrado, né? Informações integradas, porque eu não sei se já deve ter acontecido com você, você liga em algum lugar, você digita os seus dados, e aí quando você começa a falar com o atendente, você pode me dar os seus dados
para eu achar o seu cadastro? Exato. Então, e por que isso acontece, porque Val? Eu digitei, falou com o senhor Bruno, sim, vou passar para o departamento. Eu confirme seu CPF e não está vinculado uma coisa com a outra. Então isso não acontece só comigo, isso é normal. Não, isso é normal. E acontece até em área, às vezes você está na área logada de um portal e aí você chama o chat online. Você chama o chat e você tem que se identificar. Sim, exato. Isso é o quê? É a integração, que não é uma integração. Né? Eu estou colocando 2 sistemas para trabalhar junto, mas eu só coloquei, na verdade, o plugin ali. Eu não integrei informações. Então, quando a gente fala de integrar informações, não faça o seu cliente ter que se identificar 3 vezes, né? Não faça o seu cliente ter que... Nossa, isso é muito chato, cara. Muito chato. É muito chato. E acho que linkado com isso também tem o tal do Omnichannel, né? Você pode entrar em contato pelo WhatsApp, ou pelo telefone, ou pelo site, só que cada contato é com um time diferente e você vai ter que explicar o seu assunto 3 vezes. Então, eu mandei um e-mail, poxa, ninguém me respondeu, eu vou ter que ligar. Aí você liga, aí você repete tudo, porque aquele e-mail que você mandou está em outro departamento. Então, gente, se é para ser o Omnichannel, é o Omnichannel de verdade. É o mesmo canal para todos os contatos. E eu não vou te dizer que isso é fácil, tá? Porque às vezes você acha um sistema muito bom para ser ali o sistema que você vai receber e-mails, que você vai conectar com o chat no seu portal, mas não é um bom sistema para o WhatsApp. Então, é difícil mesmo você achar uma plataforma, conseguir integrar. Os times de tecnologia têm as suas prioridades, às vezes não é o core da empresa isso, então você usa, né? Você está investindo muito, não estou dizendo que é fácil, mas é o importante do alinhar a expectativa. Né, é aquilo que a gente estava falando da incoerência entre a teoria e a prática. Eu digo que eu sou omnichannel, fica tranquilo, seu atendimento vai ser ótimo, só que você vai se identificar 3 vezes, né? Então... Exato, a cada ramal você precisa se identificar e digitar seu CPF, é cada departamento que você tem que interagir. É isso aí. Val, eu fiz algumas anotações, tenho umas perguntas para você. Seguinte, você começou no primeiro passo, que é contratar as pessoas, treinar, mas primeiro contratar as pessoas. Você deve estar vivendo isso hoje em dia, com as novas gerações. Eu tenho 2 filhas adolescentes aqui em casa e eu já vejo isso, mas no trabalho também eu vejo bastante isso. Hoje as pessoas não querem falar com as outras. Não só no atendimento, qualquer outra área. É muito difícil alguém pegar o telefone e ligar. Eu tinha muito conflito com os meus times de vendas, né, e marketing, porque você falou com a pessoa, não, eu mandei e-mail. Eu falei, não, cara, você não vai mandar e-mail. Você pegou o telefone e você ligou. Quantas ligações você fez hoje? Então, assim, eu imagino que isso é algo generalizado e como que você vê essa questão de hoje as pessoas querem cada vez mais estar no mundo digital, não interagir com o ser humano e tentar fazer com que as coisas aconteçam, enfim, digitalmente, não sem as interações. E isso tem ficado, hoje eu estou levando em média 60 a 70 dias para fechar uma vaga de linha de frente de atendimento. Então, quer dizer, exatamente pelo que você descreveu. Como o nosso atendimento aqui, essa área específica, é um atendimento de segundo nível, e acho que até a gente talvez tenha a oportunidade de falar um pouco disso, né? Primeiro nível, segundo nível. Eu não posso ter uma pessoa que não goste de falar com pessoas. Eu não posso ter uma pessoa que fuja desse contato, porque às vezes a pessoa não consegue escrever o que ela precisa, né? Porque além das pessoas não quererem atender, elas também não querem escrever, né? Então você recebe um e-mail, uma mensagem, uma solicitação, e você sabe que não está tudo ali. Então, a gente sempre respeita a forma como o cliente entrou em contato. Então, se ele mandou um e-mail, eu vou responder por e-mail. Agora, quando não está claro, quando a gente não consegue entender, a gente responde pedindo um contato telefônico e informando que não deu para entender todos os acontecimentos ali para conseguir formular uma solicitação para ele. Agora, como é que a gente trabalha isso no time, né? Eu tenho um indicador no sistema que me mostra se a gente já trocou mais de 3 mensagens do mesmo assunto. Então, no mesmo caso, já tem mais de 3 mensagens com a mesma pessoa. Isso começa a mostrar o que eu podia resolver numa ligação, eu continuo trocando essa mensagem. Isso custa, né, para as organizações também, né, Val? Tem um custo enorme, né? Você não resolver rápido. Né? Isso custa, exatamente. E eu tenho um indicador de conclusão. Então, isso vai me mostrando. E aí, como é que eu trabalho isso com o time? É treinamento, é convencimento,
É a questão de você solucionar rápido e depois mostrar. O próprio cliente fica muito mais feliz quando a solução é mais ágil. Então, o assistente tem uma boa nota de pesquisa de satisfação. E aí você vai usando, né, o reforço positivo daquilo que deu certo com essa ação. Às vezes tem casos que a gente fala, poxa, marca 15 minutos, uma reunião de 15 minutos com o fornecedor por vídeo, porque a gente já trocou mensagem com o fornecedor e ele não está entendendo. Então, a gente marca uma reunião de 15 minutos e resolve o problema. Então, e aí a gente usa o reforço positivo. Olha só que bacana, você conseguiu resolver em 15 minutos. E isso vai formando ali uma tentativa de mudança de conceito. Mas você tem razão, cada dia mais raro a gente está implantando um WhatsApp, um dos contatos de WhatsApp que a gente está implantando é só para falar com o fornecedor, porque o fornecedor também não atende mais o telefone. Então, é isso, a gente vai se adaptando. Agora, claro, eu continuo insistindo que depois você passou 3 mensagens discutindo a mesma coisa, você precisa de telefone, não tem jeito. Fazer aquela inovação de ligar, é muito inovador. Exato. Sim, vamos para o mundo analógico. Você passou rapidamente, falou sobre os níveis de atendimento. Eu queria que você explicasse para o grande público quais são os níveis de atendimento e como isso é segmentado. Não, legal. Aqui a gente sempre, eu falo que assim, nível 1, nível 2, né? O que a gente fala do nível 1? O nível 1 é aquilo que seu cliente poderia fazer sozinho, né? Então, através ou de um bom boot, que hoje em dia os boots não estão mais tão caros, né? A gente já consegue colocar boots ali, alguns até com inteligência artificial. Então, para ele consultar um andamento de uma solicitação, para ele consultar informações básicas sobre o seu produto, para ele abrir uma solicitação simples, né? Fazer um pedido, consultar status do pedido, ou seja, tudo aquilo que ele pode fazer sozinho, né? Ele não vai precisar de uma explicação, ele não precisa de uma atuação. Isso, a única coisa que você precisa, e não quer dizer que seja fácil, é ter uma boa organização de dados dentro do seu sistema. Então, se o seu sistema não for unificado, é aquilo que a gente estava falando do primeiro nível, ele vai ser falho, né? Porque ele vai ali tentar buscar as informações dele, não vai encontrar ou vai encontrar de forma incompleta. Então, primeiro nível, tudo aquilo que ele consegue fazer sozinho e que você pode resolver através da automatização. Então, através de um boot com inteligência artificial, um FAQ e outras coisas. Agora, toda vez que ele não conseguir, ou seja, ele usou o primeiro nível, não encontrou informação, está tendo um problema, você precisa dar opções para ele. Eu sempre falo que assim, ele precisa escolher. Se ele quer te mandar, porque tem gente que não quer falar, a gente acabou de falar disso, né? Tem gente que quer escrever. Exato. Então você precisa ter essa opção. Mas você, do outro lado, tem que ter um atendimento humanizado. Uma pessoa capacitada e uma pessoa que gosta de atender pessoas. Então é aquilo que a gente estava falando no começo. O segundo nível tem que ser uma pessoa com conhecimento técnico sobre o produto, sobre o serviço, sobre o que pode estar acontecendo ali, acesso completo ao seu sistema para poder receber esse problema, tratar e resolver. E aí eu escuto muito, nossa, mas já no segundo nível eu preciso colocar uma pessoa desse porte? Isso vai sair caro. Só vai sair caro se ou você tiver um problema grande de qualidade na entrega do seu produto ou serviço, ou o seu primeiro nível for ruim. Então, se os dois, né, o seu produto está sendo bem entregue, o seu primeiro nível está funcionando, você não vai ter uma grande demanda no seu nível 2. Mas o seu nível 2 tem que ser qualificado, porque senão aí você... Quer dizer, a experiência já foi ruim porque ele precisou do nível 2. Aí você tem um nível 2 ruim, você quebrou essa experiência totalmente. Eu até comentar, e aí a cada nível você vai desgastando a relação, né, que vai evoluindo, até você não desgastar completamente a relação com o seu cliente, não resolver o problema e desgasta completamente. Exatamente. Então eu sou a favor de 2 níveis. É o que ele consegue fazer sozinho e o que ele precisa de ajuda. E no que ele precisa de ajuda tem que ser o último, não faz sentido, né, senão a empresa coloca o nível 2, aí põe a ouvidoria, aí põe o saque, aí põe... Quer dizer, aí vai ficar caro, né? Então, melhor esse segundo nível. Agora, eu tenho uma curiosidade, Val, até para ver se minha percepção está correta ou não. Eu vou fazer esse teste aqui com você. Não vamos falar de empresas, vamos falar de setores. Na sua visão, quais setores têm os melhores atendimentos aqui no Brasil? Que funciona bem e quais não funcionam tão bem? Bom, eu acho que assim, a gente
tem a hotelaria ela ainda, e aí não são todas, mas a hotelaria ainda consegue manter o seu padrão concierge ali. Eu acho que a gente tem ótimas experiências, principalmente por a gente ter alguns lugares no Brasil muito focados em turismo, né? Então, nosso país é um país que o turismo é muito forte. Então, eu acho que a hotelaria, ela tem uma qualidade ainda que se mantém muito grande. Eu vejo cada vez mais a questão de prestação de serviços médicos, clínicas especializadas, então isso vem crescendo com uma preocupação. Eu tive, pessoalmente, uma experiência que eu achei, eu estou fazendo um tratamento com nutróloga e tudo mais, e ela falou, não, eu quero falar com o seu personal, eu quero conversar com ele sobre o seu processo. E aí, hoje eu fui fazer um exame que ela pediu numa outra clínica especializada do esporte, e a médica que fez meu exame falou, me dá o telefone da sua médica que eu quero conversar com ela sobre o resultado e a gente traçar junto. Então, quer dizer, eles entenderam que nós queremos ser vistos de forma completa, né? Não são 3 profissionais ali que estão te tratando com estratégias diferentes. Então, tem me surpreendido bastante essa qualidade no atendimento do setor médico. Eu acho que esse também. A gente tem, infelizmente, só num grupo premium de serviços de restaurantes, ainda um bom atendimento, mas quando a gente fala ali de um nível médio, eu já sinto que isso caiu muito nos últimos anos. Então, atendimento que antes a gente tinha ali de restaurantes, um atendimento super completo, eu senti que teve uma queda muito grande no pós-pandemia. Eu tenho meu cunhado, inclusive é consultor de restaurantes, e ele implanta serviços, né? E eu brinco que assim, para ele é o melhor dos mundos no momento, porque ele tá com a agenda cheia. Tem trabalho pra caramba, né? Tem trabalho pra caramba, e Bruno, é impressionante, ele tá ensinando o básico, sabe? O básico. Nossa. É como o garçom atende a mesa, assim, é desenhando o serviço, desde como põe a mesa, até como o garçom. É um trabalho fantástico, mas assim, você percebe como o Brasil está carente desse nível de atendimento, que era uma coisa que a gente se gabava, né? Nossa, qualquer lugar no Brasil você tem um atendimento de ponta. Isso caiu bastante. E aí, quando a gente fala, né, o pior ainda são as grandes massas, né? Então, telecomunicação, banco, isso assim, e segurador, né? Embora estejamos no meu mercado, eu posso falar que assim, é um atendimento bem ineficiente ainda. Então, e eu percebo que geralmente são os ramos onde você mais tem sistemas desconectados. Como eles são, você junta muitas informações, sistemas muito antigos, que você não muda um sistema de um banco, né? A gente tem banco que ainda usa por trás. Sim, é um sistema legado que está há décadas ali funcionando. E isso acontece com a seguradora também. Então, quer dizer, são áreas onde você tem a maior deficiência, embora eles... Por quê? Porque a prioridade é você investir em segurança, a prioridade é você investir em outras coisas. Então, trocar sistema não é uma coisa fácil, né? E eu percebo que essa qualidade, ela é pior nessas áreas onde você tem uma dificuldade de integrar o sistema. Curioso, eu concordo também nos setores ou segmentos que o atendimento não é tão bom, né? Telecom acho que disparado é terrível, né? Hoje eu nem tenho mais TV a cabo em casa porque eu já perdi a paciência com as operadoras, então hoje eu consigo conviver sem isso. Mas um fato interessante, pelo menos a minha percepção, né? Acho que banco, no geral, realmente não é muito bom, mas cartão de crédito funciona bem. Todos os contatos que eu tive com as operadoras de cartão de crédito, eu consegui, acho que quase todos eles, resolver no primeiro nível, como você falou, facilmente, atendimento digital, e quando precisei falar com o atendente também, foi rapidinho, foi resolvido. Então, não sei, tenho essa percepção, pelo menos o cartão de crédito tem funcionado. Isso traz uma outra pergunta, uma outra dúvida, baseada na sua experiência também, no seu conhecimento, que é o seguinte: você deu exemplos aí de atendimentos bem personalizados, né? Uma clínica, enfim, um profissional de saúde, e você citou exemplos também de atendimento em massa. Agora, como que a gente consegue personalizar um atendimento em massa e fazer com que a pessoa se sinta vista, como você comentou agora há pouco?
Imagino que esse seja um desafio enorme, né? Como que as empresas conseguem fazer isso, se é que é possível fazer? Eu acho que é possível fazer, mas ainda é muito caro. Então vai depender muito do quanto você quer investir. A gente já teve contato aqui com várias ferramentas que usam a inteligência artificial de uma forma bem completa. Então ali no primeiro nível ela já consegue captar o Bruno, como o Bruno gosta de ser chamado, o que ele comprou comigo nos últimos tempos, o que ele tem de... Então ela faz essa personalização, só que ela te exige duas coisas. Um banco de dados muito bem completo, que é o sistema integrado que a gente falou, e ela é cara, porque muitas ainda cobram, além de todo o custo de implantação, ela cobra por acionamento, né? Então é o custo ali do robô, né? Eles incluem a inteligência artificial, mas você paga por acionamento. Então dá para personalizar, dá, principalmente a inteligência artificial tem avançado bastante nesse nível, mas não é barato. Né? Então vai muito do quanto você está disposto a investir, e acho que isso explica por que alguns segmentos ainda estão muito longe disso, porque são segmentos onde a gente sabe que a margem é pequena, então eles não têm como colocar esse investimento ainda. Então eu acho que com o avanço da inteligência artificial isso vai ficar mais barato, mas eu acho que a gente vai talvez ter aí pelo menos mais uns 2 anos até isso estar difundido e a gente vê mais presença em ramos diversos. E naquele cenário que você tem toda uma estrutura de atendimento desenhada, os processos funcionando, e chega uma demanda totalmente fora do comum, uma demanda totalmente comum que ninguém imaginou que aquilo aconteceria. Como que geralmente isso é tratado? Dia sim, dia não, né? A gente faz todo um desenho e aí acontece. Como é que a gente trabalha aqui, Bruno? Isso eu tenho com meus times há bastante tempo, premissas de atendimento. Primeiro que assim, né? O cliente, quando ele traz um problema desse tipo, geralmente ele quer agilidade. Para essa equipe de atendimento ter agilidade, ele precisa ter autonomia. Ou seja, chegou o problema, ele precisa saber o que fazer, como você mesmo disse, é um problema que ele nunca imaginou. Então eu preciso ajudar a tomada de decisão dele. E aí a gente trabalha aqui com premissas. O que são essas premissas? São os inegociáveis. Então toda vez que acontecer um problema, você pensar numa solução, você precisa olhar para essas premissas e ver se essa solução encaixa. Se encaixar, segue, você conseguiu. Se não encaixar, levanta a mão e pede ajuda. Perfeito. Primeira premissa, consultoria. É analisar de forma completa o que aconteceu com esse cliente. Eu sempre falo que a consultoria é olhar passado, presente e futuro. Né? Então você precisa entender como aquela demanda realmente foi gerada. Né? O que trouxe o cliente até aqui com aquele problema, porque a gente até comentou no começo, às vezes ele não sabe explicar tudo o que aconteceu, ele está só com o problema. Então precisa analisar o passado para entender como aquilo chegou lá. Você precisa olhar quais são as opções que você está apresentando, que você tem para apresentar para ele, que é o presente, mas pensando no futuro. Isso vai acontecer de novo? Então essa solução que eu estou pensando, ela vai resolver de forma definitiva ou só é um curativo para ele ter um problema de novo? Então, consultoria. Segunda premissa, segurança. Eu estou colocando algum dos meus interlocutores em risco? Eu, empresa, o meu cliente ou o meu fornecedor, por exemplo? Porque se eu estou pensando numa solução que vai colocar um desses 3 em risco, ela não é uma solução, porque eu estou aqui como representante dos 3. Né? Uma terceira premissa que a gente trabalha muito é o controle. Controle em que sentido? Você está prometendo um fluxo ou um processo que você vai conseguir controlar para cumprir? Então você está passando ali para ele, olha, a gente vai fazer isso, mas você vai conseguir acompanhar? Você tem ferramentas? Isso está disponível para você? Porque senão acaba virando as várias promessas que a gente recebe de solução e que nunca mais você ouve o contato da empresa, a não ser que você entre em contato. Né? Então é essa falta de controle do meio do caminho. Premissa 4, agilidade. E agilidade diferente de rapidez. Eu sempre falo isso. Rapidez é aquilo que você está correndo ali para fazer logo. Agilidade é fazer dentro do tempo que o cliente precisa. Se ele tem 20 dias e você fizer em 10, tá ótimo. Você foi super dentro do prazo. Agora, se ele precisa para amanhã, você tem que fazer agora. Né? Então, entender se essa proposta que você está trazendo para o cliente de solução, ela é ágil o suficiente de acordo com aquilo que ele precisa.
E aí, para fechar tudo isso, é a fidelização. Ou seja, a gente falou de retenção lá atrás, né? Eu quero que a minha área de atendimento seja uma área de retenção de clientes. Então, essa solução vai garantir que ele fique feliz e fidelizado? Nem sempre a gente vai ter o sim, nem sempre a gente vai ter a resposta, mas o que o cliente precisa sentir é que a gente buscou tudo, deu alternativas e estava ali para ele. Então, essa fidelização, ela é essencial que faça parte da solução. E tendo essas premissas, isso me ajuda a guiar o time, a cobrar o time, a treinar o time. Então, a gente fala disso todos os dias. Eu estou dando um fluxo novo, olha, esse fluxo aqui, pessoal, foi definido porque ele atende a premissa tal, a premissa tal, a premissa tal. Olha esse atendimento aqui. Por que você acha que a nota de satisfação foi baixa? Tá vendo que faltou isso, que era a premissa tal? Então, isso facilita até a gestão do time. Isso facilita eles entenderem o que eles vão ser cobrados. Isso facilita a gestão a cobrar. E isso facilita treinamentos, né? Quando você tem essas premissas bem definidas, fica muito mais fácil do time ter autonomia e saber o que fazer quando um problema foge do normal. Então, esse é como a gente lida aqui. Agora, claro, sempre pode acontecer. O time seguiu as 5 premissas e ainda assim não deu certo. Um ponto que eu sempre falo é que a partir do momento que você dá autonomia, você deu todos os caminhos, você também tem que ter um espaço aberto ali para que se o time tomou uma decisão, seguiu todas as premissas e não deu certo, aí você tem que entrar no jogo, acolher, se desculpar com o cliente e procurar uma solução, né? Eu sempre digo que a autonomia, você tem que ter um ambiente seguro para o time poder ter autonomia, né? Se você dá autonomia e fica ali e repreende o erro daquela forma horrorosa, isso é muito difícil do time querer ter autonomia de novo, né? Não, então, sempre que chegar nesse problema, vou pedir socorro, né? Exato. Então é isso, acho que as premissas ajudam muito nesse cenário. Poxa, eu achei muito legal esse exemplo das premissas e você dar liberdade e autonomia pro time de verdade, porque as experiências que eu tive geralmente é assim, você entra em contato com uma situação em comum, o atendente pega o telefone, não, peraí, aí ele vai multar, mas não multa o telefone e fala, ô João, o Bruno tá com o cliente aqui, que tem um problema. Eu escutando tudo, o cara tá falando. Ele não tá conseguindo acessar tal. Aí você escutou, não sei, talvez, sei lá. Né? E assim, não tem autonomia nenhuma, não tem as premissas definidas, aí volta, senhor, não tem como resolver não é no meu departamento. Então, eu acho que essa experiência que eu tive, muitas pessoas já tiveram, isso acontece com uma certa frequência. Não, aí é o segundo nível iniciante, né? Quer dizer, o primeiro nível, se fosse para consultar o que ele estava consultando, você ia sozinho no primeiro nível, né? Exatamente. Você chegou no segundo nível esperando essa ajuda, e isso não é incomum. Eu sempre falo que, assim, não é fácil. Né? De novo, isso faz parte de um trabalho de treinamento, faz parte, às vezes, de uma lavagem cerebral que a gente precisa ficar insistindo. É por isso que eu falo tanto da educação corporativa e do atendimento fazer parte desse discurso, né? Mas funciona bem. Val, agora sim, atendimento é um tema tão importante, ao mesmo tempo tão complexo e difícil de você endereçar, é realmente muito, muito complexo. Eu te pergunto, vamos falar aqui para os líderes, os gestores das grandes empresas, os responsáveis aqui no Brasil, por exemplo. Se a pessoa está bem intencionada, a empresa quer genuinamente colocar o cliente no centro do negócio. Nasceu com esse propósito, ela realmente quer fazer isso. Só que no dia a dia é muito difícil se acompanhar e tal. Quais ferramentas que os líderes, as grandes lideranças conseguem avaliar que o cliente realmente está no centro do negócio ou não? Você até comentou lá atrás, às vezes nasceu com essa intenção genuína de ter o cliente no centro do negócio, mas na prática não efetivamente acontece. Como que as empresas, os líderes podem avaliar isso? Não, perfeito. Eu acho que a gente precisa eu acho que sem indicadores é impossível de você conseguir acompanhar se realmente o cliente, esse caminho tem seguido. E aí, quando eu falo de indicadores é metas, né? Hoje, a nossa meta de PLR está vinculada à nossa nota da pesquisa de satisfação. Então, hoje, faz parte da meta do meu time de PLR a satisfação do cliente. Então, mais amarrado do que isso, a gente... Não, peraí, eu vou ter que fazer uma... Você está falando que o número que eu digito no final de um atendimento
tá ligado ao PLR ou bônus do profissional que tá me atendendo? É isso aí, Bruno. Tá ligado. Tá, então, pessoal, tem que dar atenção para isso, tem que valorizar porque é importante. Hoje a gente leva isso a sério e não tem como eu levar isso a sério se isso não significar mexer no nosso bolso. Isso faz parte, essa é uma estratégia. Sim, é o órgão mais sensível do corpo humano. Exatamente. Então, assim, primeiro, tem pesquisa de satisfação, mas o que você faz com os resultados? Porque mais do que ter essa pesquisa é acompanhar esses resultados em fóruns formais. Mas você tem reunião para discutir isso. Então, pegar os detratores, o que é feito com as pessoas que deram nota baixa? É feito um contato? Você deu um espaço para ele dizer o que aconteceu? Né? Você precisa mapear isso. Isso precisa estar ligado. Essa nota de satisfação compõe algum indicador, como PLR, como bônus, como qualquer outro tipo de premiação que a sua empresa faça, né? Acompanhar a volumetria versus SLA, então como é que está o cumprimento de SLA e olhar para a volumetria comparativa para entender a seu aumento ou a diminuição da demanda está ligado aos seus números de SLA. E eu estou falando de indicadores simples até agora, né? Não tem nada aqui que você não consiga medir de uma forma fácil. E quando a gente fala o SLA aqui, a gente olha primeiro o retorno, ou seja, quanto tempo eu estou levando para dar esse primeiro atendimento e olho o SLA de conclusão. Então, eu olho para as duas, claro que cada uma com o seu peso diferente, porque para mim, a NPS, né, a satisfação do cliente, tem um peso maior do que a conclusão. Eu posso até concluir fora do prazo, desde que ele me dê uma nota máxima, porque eu realmente solucionei o problema dele. Então, o peso da satisfação e do primeiro retorno é maior do que a conclusão. E outros indicadores como, quais são os clientes que mais te acionam? Eles te acionam pelo mesmo assunto? Porque se é o mesmo cliente acionando pelo mesmo assunto, você tem um problema. Quais são os fornecedores que mais geram demanda para você? Porque isso também, se está vinculado a determinados fornecedores, você pode ter um problema. Então, os indicadores de atendimento, eles são ferramentas importantíssimas para você fazer a gestão do negócio, né? Ele te ajuda, você pode chegar para um fornecedor e negociar, olha só, amigo, você está querendo aqui, né, fazer uma mudança, reajustar, mas olha só, você me gera uma demanda de segundo nível aqui enorme. Então, olhar para esses indicadores, assuntos mais demandados, os fornecedores que mais geram demanda, os clientes que mais geram, olhar para a equipe de atendimento, quais são com as melhores notas, quem está com as piores notas, as SLAs. Às vezes a gente tem pessoas que a gente são muito queridas, mas que a satisfação do cliente está muito baixa. Então, precisa ter as conversas difíceis, né? Olha só, se a satisfação do cliente aqui é o meu indicador mais importante, por mais que eu goste de determinado time, se a gente não está conseguindo, ali tem um problema que eu tenho que atuar. Então, hoje, eu acho que a melhor forma da empresa saber se realmente o cliente está no centro é acompanhar indicadores, mas acompanhar esses indicadores de um jeito formal. A gente tem comitê de inovação, a gente tem comitê de tecnologia, a gente tem comitê comercial, a gente tem comitê de produtos. Precisa colocar um comitê de clientes. Precisa pegar uma reunião para olhar esses indicadores com as lideranças, isso tem que estar no board, porque é só assim que você vai ter essa certeza, né? Dificilmente, de outra forma, você consegue acompanhar se é verdade, né? Ou se é só teoria. Val, não posso deixar de fazer algumas perguntas para você, tirando um pouco o lado da Val profissional, alguns aspectos mais pessoais. Como que você era na infância? Quais foram as suas referências profissionais? Quando, em que momento você decidiu trabalhar na área comercial, na área de atendimento? Quando que esse bichinho te picou e quando surgiu essa paixão? Legal. Bom, eu acho que foi acho que como muitos, né, infância difícil, né, em termos financeiros ali, eu comecei a trabalhar super cedo, então acho que sempre teve aquela coisa de querer ajudar em casa, né, eu comecei a trabalhar com 14 anos, já fazia ali um suporte, e acho que isso faz com que você tem duas opções, né? Quando as coisas são muito difíceis no começo, você tem duas opções, né? Eu sempre falo que você pode ser vítima da situação e ter uma boa desculpa, ou você pode querer fazer mais, né? E eu acho que a questão do atendimento ao cliente, na verdade, a questão do interesse genuíno por pessoas, né? Que eu sempre falo o IGP, né? O meu interesse genuíno por pessoas sempre foi forte. Então,
foi uma coisa natural que através do atendimento eu conseguisse ter os melhores resultados. Então, desde que eu comecei no varejo, depois fui para serviços, e aí acabei entrando no mundo de seguros, onde eu estou aí há 18 anos, e através desse interesse genuíno por pessoas, por clientes, acho que isso foi me abrindo portas e eu conquistando mais oportunidades de crescimento, né? Acho que uma coisa acabou levando a outra, né? Foi natural chegar até aqui. Qual é a sua zona de impacto? Em que lugar, atividade ou função você acredita que você faz diferença na vida das pessoas? Eu acho que conseguir entender a necessidade do cliente, conseguir transformar ela numa solução ou em um processo. E um processo simples, né? Uma coisa que seja rápida de fazer, que seja simples de executar, de passar para o time. Acho que conseguir tangibilizar, né? Conseguir transformar o que o cliente precisa numa entrega, com um interesse genuíno, né? Acho que isso, com certeza, é onde eu tenho a maior facilidade aqui e onde geram os maiores resultados. Val, me indica 2 pessoas que eu posso convidar para esse podcast para a gente bater um papo legal igual a gente está tendo aqui. Eu fiquei pensando, né? Pessoas que possam até complementar, trazer outros aspectos, mas complementar um pouco da nossa pauta. E tem uma pessoa especificamente, que é o mestre Ribela, que é campeão de taekwondo, mas ele fundou uma escola que é a Ian Artes Marciais, que é uma experiência ao cliente ali. Eu brinco que ele conseguiu inovar numa uma coisa super tradicional, né? Escola de artes marciais, mas ele trouxe uma experiência de atendimento completamente nova, transformou isso num método, transformou isso numa marca, está expandindo as unidades, tem estudado muito negócios, então ele está sempre postando. Acho que é uma pessoa super legal para você conversar, porque ele vai, acho que, poder trazer, né? De novo, atendimento ao cliente é business. A gente está falando aqui de usar essa ferramenta para melhorar os negócios, né? Então, acho que ele soube transformar isso e pode ser um bate-papo super legal. E o outro é o Ricardo Vandré, que é empresário, palestrante, foi ator, né? É ator e fez alguns trabalhos na TV também, mas eu tive contato com ele através de um treinamento que a gente fez aqui na companhia, que foi um sucesso, porque, de novo, a gente estava falando da importância de educação corporativa e conseguir trazer isso sem aquela cara de treinamento chato, sabe? Ponto, vamos sentar e fazer dinâmicas, e não é mais isso, né? Claro que tem as dinâmicas, mas precisa ser uma coisa com outra pegada, e acho que ele fez isso muito bem, além de ter uma visão de negócios, de gestão super enriquecedora. Acho que são 2 pessoas que vão ser muito legais se bater um papo e podem complementar aqui o que a gente está trazendo de ideias. Ótimo, adorei as sugestões. E onde as pessoas te acham nas redes sociais para aprender um pouquinho mais com você? O meu Instagram é @valconfortini, eu tô por lá. O meu LinkedIn é Valesca Confortini. Nos 2 eu estou começando a postar alguns conteúdos bem bacanas sobre tudo que a gente conversou aqui, um pouquinho de liderança também. Então, por favor, entrem, mandem dúvidas, mandem assuntos para que a gente possa trocar. Eu acho que a gente está voltando a falar de atendimento, né? Então tem muita coisa que eu também quero ouvir, que eu também quero trocar com vocês. Então aproveitem e me sigam por lá. Muito bem! Essa foi a Valesca Confortini. Val, muito obrigado pela sua participação. Foi um papo enriquecedor para essa ciência chamada atendimento. Você pôde contribuir muito com a gente. Muito obrigado pela sua participação, Val. Gina, foi um prazer. Boa sorte no projeto. O projeto está muito legal, então vou divulgar para todo mundo, continuar seguindo. E obrigada pela oportunidade, Bruno. Parabéns e boa sorte. Episódio editado por Retenção Multimídia.